Hoje a gente veio conhecer um pouquinho sobre a dinâmica e toda a estrutura do método Friends. Com mais de 30 anos de história, a farmácia Rodocentro oferece uma enorme linha de medicamentos, produtos de higiene, cosméticos, perfumaria e itens alimentícios. Em sua nova, moderna e ampla unidade, a Rodocentro acolhe seus clientes com muito mais conforto. Rodocentro, 30 anos de história. Soft News, uma empresa especializada em consultoria, implantação e desenvolvimento de sistemas que é referência na área de tecnologia de informação no Vale do Iguaçu, oferecendo serviços de distribuição, financeiro, controladoria e manufatura. Vem para Soft News Soluções em Sistemas. Estasiac Assessoria Empresarial, uma empresa de prestação de serviços contábeis, registrada no Conselho Regional de Contabilidade de Santa Catarina e do Paraná, atendendo toda a classe empresarial da região. Conheça a linha de serviços da Estasiac e tenha o controle sobre as melhores decisões para a sua empresa. Patrimônio das Cidades Irmãs, os empreendimentos fazem parte da cultura da comunidade. Na Casa Petri, você encontra os melhores tecidos e as linhas mais modernas de cama, mesa e banho. No Cine Ópera, espetáculos de grande repercussão nacional já fizeram e ainda farão histórias. E é claro, sempre há palco para aquela apresentação especial nos talentos locais. No hotel, tem um bom descanso, com conforto e uma estrutura funcional. Just Story oferece a linha Lixo Zero, roupas femininas e masculinas produzidas em algodão orgânico, certificado e em fibras naturais, e produtos que vão ao encontro da ética sustentável. Além de cuidar de você, a loja cuida do planeta. Visite e respire a diferença. O coletivo Templo de Ser oferece arte e cultura aliadas às práticas terapêuticas, espirituais e de bem-estar. São atendimentos terapêuticos e psicológicos, práticas de yoga e meditação, danças ciganas e circulares, giro sufi, tudo isso orientado com profissionais de muita capacidade e dedicação. O espaço oferece também encontros e promove workshops e ações abertas à comunidade. Visite e sinta-se muito bem. Especialmente após a pandemia da Covid-19, a saúde mental se tornou prioridade. Se para adultos ainda restam desafios para serem vencidos, para crianças e adultos os obstáculos são ainda maiores. Impactados pelo isolamento, este grupo desenvolveu crises de ansiedade, depressão e outros transtornos. No sentido de conduzir a garotada para um caminho mais dinâmico e assertivo, algumas propostas vêm dando muito certo. É o caso do método Friends, um protocolo de intervenção em saúde mental desenvolvido na Austrália na década de 90 e que é utilizado com a intenção de desenvolver e aprimorar habilidades socioemocionais. Na região das Cidades Irmãs, o modelo é tutelado pela psicóloga, especialista em dependência química e também mestre em desenvolvimento comunitário, Denise Aparecida Teixeira, facilitadora do modelo. Ela destaca que o método é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde desde o início dos anos 2000, sendo já aplicado em mais de 900 mil crianças e jovens em todo o planeta. Os programas são conhecidos em mais de 20 países. A gente pensa, quando ouve assim, de primeiro, o método Friends, tem a ver com sala de aula. Tem a ver ou nada a ver? Sim, é muito importante, né? Desenvolver as habilidades, ele desenvolve habilidades para a vida, né? E para a sala de aula é muito importante, desde a da criança ou adolescente, né? Pela importância de estar bem consigo mesmo, né? Prestar atenção, ele desenvolve atenção plena, né? Também reconhecer os seus esforços. A gente vê crianças, por exemplo, que tira 7, né? E aí ela fica muito mal, porque ela não conseguiu tirar 8, ela não conseguiu tirar 9, ela não conseguiu tirar 10, né? Ela sofre bastante com isso. Então, reconhecer os seus esforços, né? Você tentou, você deu o seu melhor, então, ok, né? Reconhece as emoções,
aprende a lidar com as suas emoções, regula as suas emoções, né? E também para conviver bem com os outros. Então é conviver consigo mesmo e conviver com os outros. Durante a nossa vida, nós passamos por vários ciclos e em cada ciclo nós temos desafios a ser superados, né? Os pré-escolares, por exemplo, eles precisam desenvolver a sua autonomia, né? E à medida também, né, que eles vão evoluindo também ali nas fases escolares, eles precisam estar bem com os amigos, né? Isso é muito importante para eles. Há essa pressão também pelo desenvolvimento, pelo desempenho, né? Na adolescência, há os conflitos, é uma fase, né, repleta ali de conflitos, há a questão da sexualidade também, né? E é muito importante desenvolver essas etapas. Porque aí lá na vida adulta, né, essas habilidades, essas dificuldades, né, que não foram desenvolvidas, superadas ao longo dos ciclos da vida, elas vão repercutir, né, na próxima fase, né? O método Friends é oferecido para escolas, clínicas e também empresas. A ideia é combater os efeitos dos problemas de saúde mental através de programas que fortaleçam o desenvolvimento de habilidades emocionais, sociais e de uma vida saudável. O método, ele foi desenvolvido para ser aplicado em grupo, né? Então, as evidências científicas, elas apresentam, né, a melhora, a significativa melhora em grupo. No entanto, algumas atividades, elas podem ser aplicadas, né, no atendimento, como psicóloga, mas enquanto facilitador, enquanto método Friends, ele é desenvolvido, então, em grupo. O método Friends, né, como eu havia comentado, ele pode ser aplicado para crianças, jovens e adultos. Então, ele não é apenas para as crianças. Ele é para crianças, mas também ele é muito significativo e importante para os adolescentes, né? Considerando os seus desafios no ciclo de vida e também para os adultos, né? Claro que aí nós adaptamos os materiais, né? O Friends pode ser aplicado em crianças a partir de 4 anos de idade, inclusive em adultos e pessoas com transtorno do espectro autista. Mas há exceções. Tem alguém que não possa participar? Sim, né? Então, crianças com dificuldade na linguagem, né? Porque não há material específico, infelizmente, né? O protocolo, ele é baseado em evidência científica, né? Então, o Instituto Brasileiro, né, de Inteligência Emocional que é responsável por esse método no Brasil, mas é um método que foi desenvolvido na Austrália, né? Trabalhado em 20 países, mas ele tem toda uma estrutura, né? Como havia comentado, e a gente vê na sala, né? Então, há materiais específicos para as atividades, as sessões são estruturadas e o método, ele faz parte de um instituto, né, de evidências científicas. Então, ele tem todo o protocolo, né? Nós seguimos as apostilas, os materiais, e não há materiais adaptados, né, para a criança, né, que apresenta ali, né, uma deficiência, né, seja né, significativa, né, porque também há casos, por exemplo, de um autismo leve, né, em que inclusive essas crianças podem se beneficiar, né, porque ela pode ser complementar, né, para o desenvolvimento dessas habilidades socioemocionais que é tão importante trabalhar com eles, né. O método está organizado em 14 encontros de 90 a 120 minutos, 10 encontros de atividades em grupos para os participantes, 2 para a comunidade e outros 2 para reforço das habilidades aprendidas. Então, a gente fala que é 10 encontros, mas considerando, né, esse momento com os pais e o reforço, podemos dizer que então são 14 sessões, né? Cada encontro tem uma média de 2 horas, ela é toda estruturada, né, com materiais específicos, e então durante os encontros nós vamos trabalhando as habilidades, né? Então, o método Friends, né, a gente usa a palavra Friends para definir, né, então as habilidades que nós vamos trabalhando, né? Todo pai e toda mãe buscam pela resolução dos problemas dos seus filhos. E como eles seguem ansiosos,
também esperam respostas rápidas. De toda forma, o método propõe resolutividade. No entanto, é preciso ter os pés no chão e saber que todo o envolvimento é preciso. O método se apropria da tradução da palavra amigos para estabelecer seu pilar de tarefas. A letra A refere-se à atenção aos sentimentos, né, que seria desenvolver a atenção plena, né, e ensinar a reconhecer as emoções e a lidar com as emoções. O M, né, do momento de relaxar, também a importância do se acalmar, de regular as emoções. O I seria de ideias que ajudam, né? De que forma nós podemos, então, ter ideias positivas para situações que nos trazem insegurança, medo, né? Então, nós vamos desenvolvendo um padrão de pensamento positivo, né? Cognitivo positivo. O G de gerar soluções, né? Que seria, então, resolver conflitos, como podemos gerenciar os conflitos, seja conflitos interpessoais, né? Ou seja, conflitos até mesmo com questões específicas ali da pessoa. O O de orgulhe-se do seu trabalho e esteja com a sua rede de apoio, porque é muito importante as pessoas reconhecer os seus esforços. Nós vemos muitas pessoas sofrendo, né, por não alcançar uma meta tão, né, esperada. No entanto, essa pessoa muitas vezes ela se esforça, ela faz tentativas, ela dá o melhor de si, mas ela não reconhece os esforços que ela fez, né? E também a importância do reconhecimento da rede de apoio, né? Para que ela identifique pessoas em que pode ajudar ela em situações difíceis e também ela se identifica como importante, né? Como rede de apoio para a sua família, para os seus amigos, né? E também o S de sorrir, lembre-se de ser corajoso, né? A importância de reconhecer, desenvolver a sua autoconfiança. Nenhum tratamento em saúde mental pode garantir uma previsão de resultados, mas estudos vêm mostrando que até 80% das pessoas que participam das sessões têm melhora significativa dos sintomas ansiosos e também depressivos. Então, o método, ele é para prevenção, promoção de saúde mental, né? E também, né, para tratamento. Situações, por exemplo, em que a criança ela tem dificuldade em reconhecer a sua emoção. Então, ela sente raiva, né? E então ela briga com os amigos por conta disso, ela bate na parede, ela bate no guarda-roupa, né? Ela não sabe lidar com a sua emoção. Então, no método, nós desenvolvemos, então, né, esse aprendizado de reconhecer a sua emoção, aprender a reconhecer a raiva, né, a regular a sua emoção e ter uma resposta melhor para isso, né? Crianças que têm dificuldade na empatia, né? Então, ela pega o material dos coleguinhas, ela bate ali nos coleguinhas, né? E ao longo dos encontros, né, através dos materiais, nós temos lá o comportamento esperado, por exemplo, né? O que é ser um bom amigo? É ser gentil, é compartilhar, é ajudar os outros, né? Então, ele vai desenvolvendo essa empatia, né, e tendo uma melhor relação com os seus colegas. Adultos também, né, adolescentes, por exemplo, em que tem dificuldade de fazer a apresentação de um trabalho ou dificuldade de se relacionar, né, porque a gente vê que com o mundo digital agora, quando a pessoa tem dificuldade na relação, ela acaba se afastando, né? Ali é muito fácil, né, no ambiente virtual, eu me afasto. E quando ela está, né, em situações ali da vida real em que ela tem que gerenciar esse conflito, muitos acabam tendo essa dificuldade e com o método ela aprende então, né, a desenvolver essas habilidades interpessoais. E os adultos também a reconhecer a rede de apoio, por exemplo, né? Nós identificamos inclusive idosos. O método Friends, de maneira resumida, é isso. Previne ansiedade, depressão e ajuda jovens, crianças e adultos a ser muito mais resilientes.